noite a todos que nos acompanham através das nossas redes sociais. A graça do Senhor seja com todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra de Deus nessa noite, que está no livro de Obadias, capítulo 1, versículo 17 e 21. Obadias 1, 17 e 21, diz assim Sagradas Escrituras: Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Versículo 21 diz: Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Querido Pai, nós pedimos a Tua graça e misericórdia para conosco. Fala a todos quantos vão ouvir nessa noite, através dessas redes sociais, que a Tua palavra chegue ao encontro de cada um, venha suprir suas necessidades e seja engrandecido o Senhor nosso Deus. Pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. A revelação ou a profecia de Obadias, A revelação, a profecia de Obadias. Obadias, ele escreve, ele profetiza dizendo que Jesus é o Jeová que julgará os inimigos do seu povo. Então, Jesus, ele é o Jeová, Jeová significa Senhor, e ele, Jesus, ele julgará os inimigos do seu povo. Então, Jesus, ele julgará os perseguidores do seu povo e estabelecerá o trono do seu reino em Sião. Ele há de julgar aqueles que perseguiram o seu povo e ele também há de estabelecer o seu reino em Sião. Aqui o Obadias está falando em relação a Israel, mas nós podemos também falar do povo de Deus no modo geral, Bem, o desprezo do inimigo para com o povo de Deus. Aqui o Obadias está falando principalmente aqui a Edom, que era descendente de Esaú, o quanto eram orgulhosos, Os descendentes dele eram orgulhosos. O orgulho deles, Edom habitava nos montes, Nos montes, a cidade, lá onde eles moravam, os edomitas, a cidade era cercada por montanhas, Então, eles se achavam inatingíveis por ser cercadas disso. Então, era dificilmente as pessoas poderiam chegar até lá e invadir a cidade. Então, com isso, eles se achavam inatingíveis. Mas você colocar hoje, como estão as pessoas hoje em dia, essas grandes nações que se acham inatingíveis por causa do seu poder bélico. Então, assim também, Esaú se achava seguro, por isso era orgulhoso e não gostava do povo de Deus, lembrando que Esaú era o irmão de Jacó. Eles eram irmãos e eles não se davam, porque eram duas nações que se odiavam, não se chegavam, duas nações. Então, a autossuficiência, isso mostrava uma coisa deles, a autossuficiência. Então, não precisavam de Deus, também não precisavam do povo de Deus. Então, isso trouxe a eles um orgulho terrível, um orgulho tremendo. Então, eles desprezavam os israelitas. Como também, quando a gente olha hoje, quantos desprezam o povo de Deus? Quantos acham que não precisam do povo de Deus? E quantos também acham que o serviço que o povo de Deus faz, benefício da humanidade, também não tem nenhum valor. Acho que eles são que não precisam. Mas nós vemos também o orgulho dos homens hoje, como é que é das nações, e quantos também delas perseguem e maltratam também o povo de Deus. Mas os edomitas, que são os inimigos de Israel, era o traiçoeiro, aliou-se com os inimigos de Jerusalém para atacar Jerusalém, para atacar os judeus. Os edomitas, que eram descendentes de Esaú,
se uniram aos seus inimigos para atacar a Jerusalém, porque eles não gostavam de Jerusalém, dos judeus. Então, mas isto não durou muito tempo, né? Não durou muito tempo. Esse pensamento deles, essa traição deles, eram traiçoeiros. Então, não durou muito tempo, porque um dia o castigo estaria chegando. Um dia o castigo estaria chegando. E como chegou para eles o castigo? Porque foi Deus que prometeu. A profecia foi dada por Deus através do profeta Obadias, né? E Deus avisou que ele iria julgar os inimigos de Israel, pois os inimigos de Israel também eram inimigos de Deus. E a Bíblia nos mostra que todos aqueles também que se colocam contra o povo de Deus, o julgamento também já está marcado. E quem vai julgar é o mesmo Messias. Aqui é o Jeová que vai julgá-los. Esse Jeová que julgou os inimigos de Israel. A Bíblia vai mostrar no versículo 1 e 2, ele mostra a condenação dos inimigos, né? Os inimigos receberam uma mensagem de Deus, e os que fazem mal contra o seu povo, certamente trarão sobre si o mal. Eles achavam que, praticando mal, a maldade deles, eles não iriam jamais ter o troco. Um dia, a fatura iria chegar, mas eles não esperaram, né? Então, eles cometeram esse mal contra o povo de Deus, mas a recompensa deles havia de chegar. A recompensa de todos aqueles que fazem mal contra o povo de Deus, lembre-se de uma coisa: um dia a fatura vai chegar, um dia o resultado vai chegar, Deus vai julgar e Deus vai punir aqueles que fizeram mal contra o seu povo. Então, a seriedade do julgamento, a Bíblia nos mostra. As riquezas dos edomitas seriam tomadas, isto aconteceria com Edom. Então, Deus está mostrando como agirá contra os inimigos de seu povo. É assim que Deus faz. Deus ia tirar toda a riqueza deles, ia ficar sem nada. Então, o julgamento de Deus é sério. O julgamento de Deus é sério. E Ele avisa as pessoas para que elas se arrependam. Esse aviso era para que os edomitas se arrependessem. Mas os edomitas não quiseram se arrepender, até que chegou o dia do julgamento. Lembrando que Deus manda ainda até hoje avisar aos homens, a todos os inimigos do seu povo, que se arrependam. Chegue-se para ele, porque um dia o julgamento virá. Mas a maldade dele será retribuída. Deus, lá no versículo 15 e 16, diz que a maldade dele será retribuída. Então, toda perturbação que os inimigos do povo de Deus causou seu povo, terá retribuição. Os edomitas causaram muitas maldades aos israelitas, mas a Bíblia nos diz que então que Deus retribuiu essa maldade. E isto também, todos aqueles que têm hoje, olhando para a nação de Israel, que têm praticado a maldade contra a nação, um dia terá uma retribuição. Nós vamos ver isso logo mais, que um dia terá retribuição. Mas também lembrando que todos os que praticam a maldade contra o povo de Deus, um dia terão a sua retribuição. O vinho da ira de Deus, está lá em Apocalipse 14, 10, está reservado para os ímpios, né? Os rebeldes, e eles beberão esse vinho, que é a ira de Deus. A ira de Deus é contra eles, porque eles afrontaram ao Deus de Israel, ao Deus do seu povo, né? E eles se afrontaram, os israelitas, também eles estavam afrontando a Deus. Eles esqueceram de que havia um Deus todo-poderoso, um Deus soberano. Os homens acham que Deus não existe, que Deus não é soberano, que Deus não tem poder. Mas Deus tem o seu dia marcado, como ele tinha um dia marcado com os edomitas, também ele tem um dia marcado para julgar todos os seus inimigos. Jesus estabelecerá o trono do seu reino em Sião. Jesus, ele vai estabelecer o trono do seu reino em Sião. Então, a situação do povo de Deus, que era tão difícil, agora será invertida. No versículo 17, ele diz isto:
Ele fala mais, no Monte Sião haverá livramento. Então ele diz que no Monte Sião haverá livramento. Isso daqui está falando lá para o futuro em relação a Israel. O Messias, que é Jesus, estabelecerá seu reino milenar e a santidade dominará. Tá? Então ele vai estabelecer o seu reino e a santidade, ela dominará, predominará tudo no Monte Sião. Quando Cristo estabelecer o seu reino em Sião. Então, Jesus, que é Jeová, ele governará a terra. Então, ele vai governar a terra, porque ele vai instalar o seu reino milenar aqui na terra, depois da grande tribulação. E a Bíblia nos mostra ainda que o reino milenar de Cristo será estabelecido e será um reino teocrático. Reino teocrático quer dizer que é conduzido por Deus, a direção é de Deus, não é humana. Então, quando Deus vai reinar e o mundo então vai ver como é Cristo, como é que Deus reina. A monarquia voltada para Ele, monarquia perfeita. Mas isto aqui, os inimigos do povo de Deus terão sido punidos, porque na tribulação, antes que entre o reino milenar, eles serão punidos. Aqueles que perseguiram o povo de Deus, é ali que a Bíblia mostra, onde Deus vai punir a todos. Né? E nós precisamos então estar de olhos bem abertos. E Deus punirá todos os inimigos do povo de Israel, como também punirá todos os inimigos do seu povo. Eu quero dizer aqui, quando eu estou falando aqui agora aqui de Israel, dizendo sobre o povo de Israel, é que Israel, lá na tribulação, há de se converter. Israel ainda há de reconhecer a Jesus Cristo como o Messias prometido, Jeová, Velho Testamento. Aquele que os profetas anunciaram desde o início, eles estavam anunciando Jeová, que é Jesus Cristo. Então, esse Jesus aqui, ele vai estabelecer o seu reino. É ele que vai reinar, da descendência de Davi. Jesus, o Rei dos Reis, e é Senhor dos Senhores. Hoje, ele está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que as pessoas voltem-se para ele. Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. Jesus Cristo foi aprovado por Deus para que ele vir ao mundo e morrer em lugar do pecador, substituir o pecador. Sem Cristo, jamais o homem irá ao céu. Sem Jesus, não há salvação, não há livramento. Todos aqueles que estão longe de Deus, que não querem saber deles, estão sob a ira de Deus e são inimigos de Deus. E todos os seus inimigos um dia terão julgamento. E o Senhor há de julgar a todos, porque rejeitaram a palavra do Senhor. A profecia de Obadias se cumpriu. E está se cumprindo. E ainda falta uma parte a se cumprir, que é lá no Monte Sião, o reino milenar de Jesus Cristo. Essa parte ainda falta cumprir. Mas lembre-se disso. Antes que isso aconteça, você tem essa oportunidade de receber a Cristo como Salvador da tua vida. Para você que é um crente que está longe dos caminhos do Senhor, volta para Ele enquanto é tempo. Vem servir a Deus. Vem dedicar a tua vida ao serviço dEle. Anunciar a sua salvação. O mundo passa tão rápido. Os inimigos não esperam a destruição, não esperam o julgamento. Mas você lembre-se disso como um crente. O juízo virá. Nós agradecemos a Deus. Amém. Querido Pai, abençoa todos quantos ouviram, quantos vão ouvir a Tua palavra. Fala ao coração de cada um e que cada um se arrependa dos seus pecados. E aqueles que não tiveram encontro real contigo possam ter, Senhor Deus. E aqueles que já tiveram encontro contigo, mas por alguma coisa deixaram de te servir, saíram dos teus caminhos, estão no mundo. Traz-os de volta para o teu apreço enquanto há tempo. É o que nós pedimos ainda, Senhor, salva a nossa nação brasileira. Em nome de Jesus. Amém.